E aí, seres, continuando, porque falta muito pouco esse livro para terminar e eu já vou terminar ele. A gente estava vendo o questionário da pergunta para dona Lígia sobre o uso de um porco para algum. Aí ela respondeu: o ritual para a elaboração de comida de Ogum foi trazido por Orixá Malê, uma das entidades que atuavam junto ao caboclo Sete Encruzilhadas, também de meu avô, que seria obrigatoriamente um sarapatel. O sarapatel era feito com miúdos de um porco castrado, por isso usava-se o animal com essa característica. Ele era morto por uma pessoa de fora do terreiro, fora da tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, habilitado e contratado para tal. A carne usada como alimento para qualquer refeição. Isso seria sacrifício? Hoje não mais existe essa concentração e a comida é feita, como para todos os orixás, compra-se os ingredientes nos mercados. Quanto à sua dúvida, não ser o porco adequado para rituais afro, nada sei. Nós estamos falando da Umbanda do Caboclo. Não fazemos sacrifícios. Qualquer dúvida é só visitar-nos. Sobre os Exus. Como eram e são agora compreendidos os Exus na visão da Umbanda do Caboclo Sete Encruzilhadas? Já trabalharam com eles? O que os fez mudar se assim procedem? Pergunto isso porque não há um texto na internet que o próprio Zélio explicava. Porque há um texto na internet em que o próprio Zélio explicava como o chefe e ele viam os Exus de não trabalharem com eles. E o porquê de não trabalharem com eles. Os Exus não eram compreendidos da mesma forma desde a fundação da tenda espírita. Não houve qualquer mudança, não há sessões de Exus. Continuando, como dizia o caboclo, os soldados trabalhadores do nosso terreiro são chamados somente quando necessário, normalmente nas descargas ou em outros trabalhos de defesa contra a magia. Pergunta: iniciei em um centro espírita que, embora kardecista em sua raiz, tinha sessões de umbanda e mesa branca e dizia que seguiria a umbanda preconizada pelo caboclo. Neste centro não havia velas, atabaque e jocongá. Era assim na tenda espírita Piedade? O que mudou desde então? Para que vocês que estão mais próximos da umbanda. A tenda espírita sempre trabalhou com velas, pembas, ponteiros, fumo, defumadores. Temos congá, que nada mais é do que um altar com imagens de santos. Nunca usamos atabaques. Trabalham-se também com pontos firmados. São usados nas sessões e os pontos cantados, sem qualquer acompanhamento instrumental. Só voz. Para o nosso entender, nada mudou na tenda espírita Nossa Senhora da Piedade. Se houve mudanças em tendas criadas pelo meu avô, isso não é de nossa alçada. Nós continuamos fiéis aos ensinamentos e preceitos do chefe, como também chamamos o caboclo Sete Encruzilhadas, e essa será sempre nossa luta. Como é feita a iniciação dos médiuns da tenda? Quando eles são considerados prontos? Existe na tenda espírita Nossa Senhora da Piedade as sessões de desenvolvimento sobre a responsabilidade de um babá da casa, ajudado por outros médiuns antigos. As sessões dividem-se em duas partes, uma teórica, outra prática, na qual a incorporação dos médiuns em desenvolvimento é trabalhada. Algum tempo participando desses trabalhos, são considerados semiprontos pela indicação do guia-chefe. Após essa indicação, deverão buritados nas sessões de caridade, muitas vezes trabalhando como médiums de atração, até receberem ordem para trabalharem na casa, dando passes. Não há tempo marcado a cada um do seu tempo para desempenhar a tal tarefa. Tendo a Umbanda do Caboclo Sete Encruzilhadas tomado ponto de partida, os ensinamentos do kardecista, eu perguntaria em que momento as oferendas e obrigações ou comidas de qualquer tipo começaram a fazer parte. Apesar da primeira manifestação pública do caboclo ter dado na sede da Federação Espírita de Niterói, as práticas de Umbanda não partiriam dos ensinamentos kardecistas. Até porque os kardecistas de então rejeitavam manifestações de pretos velhos e caboclos por considerarem espíritos pouco evoluídos. Aliás, próprio caboclo já foi convidado a deixar o recinto na ocasião de sua incorporação. Não quero dizer que com isto rejeitemos ou ensinemos os de Kardec, ou usamos para entender as questões relacionadas aos processos de evolução espiritual, reencarnação e etc. E temos profundo respeito pelas práticas dos kardecistas. Nossas práticas praticam ensinamentos que foram trazidos do próprio chefe por Pai Antônio, posteriormente pelo Orixá Malê, entidades recebidas pelo meu avô. E quanto à sua pergunta sobre oferendas, foi a partir da chegada do Orixá Malê. Vocês devem ter tido bastante contato com essa entidade. Poderiam me responder se era uma entidade ligada ao africanismo? Seria ele um dos que se acostumou a chamar de capangueiro de orixá ou apenas uma entidade de linha de algum malê? Ele era um espírito ou um elemental que compreendem o sítio de candomblé?
Eu, infelizmente, não tive muito contato com esse orixá, pois eu era muito jovem e não frequentemente assídua nas reuniões ou nos trabalhos. O orixá não era ligado ao africanismo, nem capangueiro de orixá. Ele era malário, se apresentou com este nome. Foi um guia que veio de resolver as demandas do centro, ele da própria Umbanda do seu nascedouro. Falava pouco em comunicação, que se dava predominante por gestos e era bastante rápido e exigente nas suas ações e nos trabalhos que realizava. Como se apresentava como malaio e pelas descrições da sua aparência, acredito que tenha tido uma existência terrena como chefe e pai Antônio. O que vocês teriam a dizer dessas falanges que estão aparecendo como ciganos, malandros, boiadeiros, lixeiros, mendigos e caipiras? Sobre essas falanges que você pergunta, nunca ouvi falar, nada sei sobre elas. Na tenda espírita Nossa Senhora da Piedade não trabalhamos com nenhuma delas, embora eventualmente alguma entidade possa se manifestar com trejeitos típicos de malandros e com o movimento de um boiadeiro. Qual a opinião de vocês quanto ao uso de paramentos, vestimentas que caracterizam certas entidades? Como cocares, chapéus de couro, chicotes, laços. Essa umbanda com paramento eu não conheço, não usamos, particularmente não vejo necessidade de roupas, adereços ou qualquer tipo de fantasias. Qual a opinião de vocês sobre as vestimentas que devem ser usadas para os trabalhadores dentro da umbanda? A nossa umbanda continuará de uma forma simples, como é desde a fundação. Para mulheres, um vestido branco com comprimento normal, complemento de um calção baixo pé até o joelho, e os homens calça comprida, branca e camisa branca. Por praticidade, esta camisa vem sendo substituída por um jaleco branco simples. Trabalhamos descalço. Os médios usam fita vermelha na cintura e os cambonos uma fita verde. O ponto riscado do caboclo do caboclo é uma encruzilhada encimado por uma coração transpassado por uma flecha. Mais algum detalhe? O ponto riscado do caboclo é um coração transpassado por uma flecha somente. Qual a opinião de vocês sobre a volta do Caboclo Sete Encruzilhadas anunciada pela médium Adriana Berlinski, que escreveu recentemente 2 livros dos quais ainda não tive acesso? O caboclo continua tendo seu centro na tenda espírita, com os excelentes médios, incluindo a filha carnal de Zélio, sem querer qualquer mudança das diretrizes práticas desde a criação. Assim sendo, me causa certo estranhamento que ele possa ter escolhido um médium sem nenhum contato com essa casa para se manifestar. Além disso, segundo informações recebidas através de outras entidades, com ele que trabalhava na tenda espírita, o chefe, após cumprir sua missão, já estariam as esferas ainda mais elevadas do astral superior, não mais realizando trabalhos em nosso plano. Eu não vou comunicar. Eu acho que eu posso opinar. Eu discordo que a entidade precisasse avisar outro lugar terreno de que ele estava fazendo outra coisa. Eu acho que ele poderia ter confirmações entre ambos os centros, né? Assim como aconteceram várias vezes. Eu já tive algumas revelações minhas individuais sobre, por exemplo, o centro que eu trabalho e que eu espero confirmações que venham de outros lugares. Entendi? Tipo assim, isso pra mim é só uma confirmação de que o caboclo realmente estava trabalhando. E assim, pensar que é porque ele tá muito evoluído, não vem ajudar, gente. Pensa isso não, viu? Pensa isso não, que tem gente vivendo uns trem aí que pode ser evoluído quanto for, todos querem a melhoria do nosso planeta. E lógico que eles vão voltar, eles vão ajudar, não precisa nem vir aqui, gente, a telepatia ela é surreal. Surreal. Vamos continuar. Só mais uma aqui. Após o falecimento do Zélio, já tiveram alguma notícia dele, do Caboclo das Sete Encruzilhadas de Pai Antônio ou qualquer outra entidade com ele trabalhasse? Sim, meu avô já esteve conosco. A sua última mensagem foi em novembro de 2007, na abertura da sessão. Caboclo aparece para nós em momentos muito especiais, em tempo de terreiro, e os médiuns videntes percebem sua presença manifestada na forma de um clarão de luz azul. Os seus recados são trazidos através de caboclos ou pretos em ocasiões. Pai Antônio já incorporou algumas vezes com a minha mãe e também nas nossas sessões, trazendo uma alegre e uma imensa saudade.
pergunta dela. A que fatos ou interpretações vocês atribuem a diferenciação tão grande da Umbanda hoje existentes aí a essas manifestações de que já existia Umbanda antes do Caboclo Sete Encruzilhadas e que ele não teria criado a Umbanda e sim anunciado, ou mesmo, como afirmaram outros, socializado? Em relação às diferenças, eu acredito que cada cabeça uma sentença. A Umbanda não é dogmática porque o chefe assim o quis. Não foi criada uma doutrina para permitir que aquele que seja dotado de mediunidade, a efeito de seus ideais, possa se tornar um trabalhador de suas casas. A coisa mais importante é que paute as suas práticas na humildade, no amor e na caridade. Nós, da Tenda Espírita Nossa Senhora, procuramos manter as práticas como nos foram ensinadas pelas entidades recebidas pelo meu avô. Para cada uma delas existe uma razão, uma justificativa, nem sempre muito clara. Procuramos ser o estejo que for preconizado por essas entidades, entretanto, sem termos a pretensão de sermos melhores que qualquer outros. Quanto à existência de Umbanda antes do Caboclo, só podemos falar por aquilo que está na nossa história e o que nos foi ensinado. A Umbanda é uma religião brasileira que incorpora elementos de todos os povos, constituintes da nossa nação, especialmente do índio, do negro, do branco europeu, nascida por ordem astral superior, através do Caboclo Sete Encruzilhadas, voltada principalmente para a prática da caridade. Seu nascimento se deu em São Gonçalo. Que tipo de mensagem gostariam de deixar? Importante é que tenham pureza em seus corações. A fé é a maior alavanca. A Umbanda para nós sempre será baseada na simplicidade, no amor, na caridade e principalmente na humildade. Nunca se afastem desses ensinamentos. Façam sempre orações, pedindo orientação aos mestres espirituais. Salve Oxalá e que ele os abençoe. Observações importantes. Todo esse texto, após montado, foi remetido à Dona Lígia. As fotos que acompanham a matéria foram feitas em 2008. Que se observem através das fotos o tipo de indumentária utilizada pelos médiuns. E que eu fiquei sabendo lá mesmo, que em breve a tenda terá o seu site. E é isso, galera. Terminamos o volume 1 de Origens da Umbanda, do Padrinho Juruá, com muito amor. Esperamos que o volume 2 deve começar aí na semana que vem, tá?